Oi, gente, tudo bem? Seja lá quem esteja assistindo esse vídeo. É... Boa tarde, né? Primeiramente, né? Bom dia, boa noite. Não sei quem está assistindo isso. Hoje eu vou falar o quê? Eu vou falar a minha trajetória até eu virar empregado público. Acho que é uma boa, dá pra começar por aí, né? Bom, né? Quem me acompanha há mais tempo. O quarto vídeo do canal, a pessoa falando isso. Bom, né? Mas caso você me conhece de outro lugar, muito difícil também, você sabe que eu comecei em telemarketing. Eu fiquei um mês lá como jovem aprendiz, daí eu larguei, falei, não, isso daqui não é pra mim, né? Ainda bem que eu fiz isso, né? Então, vamos lá. Minha trajetória com serviço público veio muito por causa do telemarketing, sabia? Porque eu falei assim, isso aqui não é pra mim. E se eu for esperar ter um emprego bom até o fim da faculdade, né, eu vou estar numa situação assim, que nem se fosse eu trabalhando em telemarketing, sabe? Foi esse meu pensamento que eu tive. Daí tinha os concursos públicos abertos, eu já tinha feito um ou dois, assim, meio deslocado, sabe? Sabe quando você tem certeza que você não vai passar porque a concorrência é muito grande, daí você nem estuda? Entendeu? Diminuindo ainda mais as suas chances de passar num lugar relevante. Bom, isso aconteceu, né? Isso aconteceu no meio da Caixa, né? Antes eu tinha feito um concurso pro Conselho de Nutrição, né? Um ano antes. Só que, tipo, eu fui meio obrigado, sabe quando as pessoas fazem inscrição por você, pagam a inscrição e você não tá com a mínima vontade, você vai porque você é obrigado? Então, eu tava meio nessa situação de barril, né? Daí o da Caixa foi a mesma coisa, né? O último que teve da Caixa para nível médio, né? Eu tinha acabado de completar meus 18. Não, nem lembro. Eu já tinha 18. Minha redação ficou boa, pena que eu não cheguei nos pontos necessários, né, pro corte. Mas daí, o que que aconteceu? Quando saiu o edital preliminar da Caixa, eu pensei assim, né? Eu vi que a nota tipo, para você aprovar minimamente, assim, né? Tirando o corte, né? Que o corte era muito mais pra cima. Mas assim, para você aprovar minimamente, era 25 questões, né? Daí eu tinha acertado 24 de 25. Não, ou era 23. Um negócio assim. E tipo, sem estudar, eu pensei, nossa, se eu me esforçar mais um pouquinho, eu passo num concurso, né? E daí tinha do Conselho Regional de Técnicos Industriais aberto, acho que era uns 2.500 o salário, né? Eu fiz, né? Ele ainda tá chamando, né? Mas assim, eu fiz ele, né? E eu classifiquei, né? No preliminar eu tava na 20ª colocação. E, e daí anularam uma questão lá. E daí eu fui pra 21ª, porque anularam uma questão que eu tinha acertado. Sabe? Mudaram a resposta, daí eu caí uma posição. Mas esse daí foi nesse que eu falei assim, nossa, eu estudei um pouquinho, eu classifiquei bem. No próximo eu passo. E daí, no dia depois que, que saiu o gabarito preliminar, né? Que eu corrigi a prova, eu tinha, tipo, acertado 75% da prova, né? Só que eu tinha marcado tudo, assim, sabe? Né? Eu não sabia como a prova de certo e errado funcionava, né? Que quando você marca uma, você anula a outra, né? Então eu fiquei ali quase na média, sabe? Eu não deixei nenhuma em branco, só que daí eu fiz, acho que 75 pontos. Foi um negócio assim. Daí, o que que ocorre? Daí tinha um edital de outro conselho, que é o conselho que eu trabalho agora, não vou falar, né? Por motivos de segurança, né? Se bem que quem sabe que eu trabalho lá, sabe, né? Uma hora vocês acham, né? Não tem muitos conselhos de fiscalização no Paraná, né?
Bom, é só procurar nas folhas aí, vocês devem me achar em algum momento, né? Mas enfim, tinha esse edital aberto, era da mesma banca e era o mesmo conteúdo. Daí eu pensei, nossa, se eu fui bem assim, estudando 2 semanas só, porque a diferença do concurso da Caixa para o concurso da, do Conselho de Técnicos Industriais foi 2 semanas. Eu estudei 2 semanas. E para esse outro concurso, que eu tô em posse agora, era tipo, tinha 2 meses para estudar. Nossa, mas eu me lasquei de estudar. E nessa época eu não tinha pago cursinho ainda, né? Hoje em dia eu tenho do Gran, né? É muito boa a plataforma, eu recomendo, porque você tira um peso de você procurar o que você precisa estudar. E no YouTube nem sempre tem conteúdo bom, né? De todos os concursos que você quer. Para administrativo, para área bancária tem bastante, né? Mas se você quiser tentar uma área judiciária, né? Daí o conteúdo você pode não encontrar bons professores, né? Esses negócios. Mas eu fui lá, estudei, nossa, eu assim, acordava assistindo a aula, ia dormir assistindo a aula, entendeu? E assim, eu tava pontuando muito bem nas questões, sabe? Eu sempre fui de estudar por videoaula, eu não tenho método de estudo assim, tipo, ai, eu estudo e faço questão. Não, eu estudo a matéria inteira primeiro, e depois eu vou para as questões para relembrar. É esse meu método de estudo, né? Não vejo PDF, vejo só a videoaula, porque eu acho bem melhor você ver só a videoaula. Eu não consigo focar para estudar por PDF. Não adianta, sabe? Eu prefiro que tenha uma pessoa lendo a lei seca na minha frente do que eu ficar lendo PDF. Eu sinto que eu absorvo muito menos, né? Porque daí o professor vai lá, ele lê, né, a lei, ele faz questão da lei, né, esses negócios. Eu acho bem mais produtivo, né, quando é assim, né, que daí eu pauso o vídeo, faço a questão. Mas nessa época eu não tinha cursinho, né, então era só tipo aula de lei seca que tinha. E daí tinha uns 3 conteúdos lá que era específico do conselho, né. Essa prova tava assim, bem difícil para quem estudou pouco, tá? Eu posso falar. Na época eu não trabalhava, eu tinha bastante tempo para estudar, né? Eu acordava, eu ficava até o horário da faculdade para estudar, né? E era assim a minha rotina. Eu não tinha problema, sabe? Então eu segui e e passei em 13º colocado. Foi isso. Posição 13. E assim, eu senti que não foi uma evolução grotesca, assim, mas pro nível da prova, e que era uma prova, né, que aumentou R$ 500 e dobrou o número de concorrentes, né, pro meu cargo, eu acho que eu fui muito bem, sabe? E todas as provas caíram da Tuiuti. Ai, que ódio. Sério, olha, eu não tenho nada contra a Tuiuti. Só que o problema é que ela é 40 quilômetros da minha casa. É 1 hora de carro. De carro. Entendeu? Imagine de ônibus. Ainda bem que meu pai me leva, né? Nos concursos, para eu não me estressar com o trânsito, nem com o estacionamento, né? Ele sempre me acompanha nos concursos que eu faço. E, e ele que cuida, assim, de estacionamento, essas coisas, né? E, tipo, é 1 hora da minha casa. É, tipo, é bem triste, na verdade. Mas, assim, eu lembro que no dia que eu tava indo fazer a prova, eu peguei ali as matérias que a banca mais cobrava, né? Que eu peguei de base da última, né? E eu fui ali, eu deixei naqueles filtros lá do Gran Questões, que o Gran Questões é de graça, né? Eu fiz, se eu não me engano, antes da prova, eu fiz 200 questões de lei do processo administrativo, lei de improbidade e lei de licitação. Eu fiz umas 200 questões enquanto eu tava no caminho para lá. Era assim, meu pai fazia uma curva, eu respondia 3. Mas enfim, gente, o que eu posso dizer? Que assim, concurso não tem para onde fugir, né? É estudo, e se você não estudar, você não vai bem, entendeu? E tem que ter estudo e tem que ter muita questão.
Porque não adianta nada você saber o conteúdo, daí a banca vai lá, cobra de uma forma um pouquinho diferente e você já não sabe responder, sabe? Isso já aconteceu muito comigo. Tipo, o professor explicava, eu entendia, eu ia fazer a questão, eu errava de um tema só, né? Porque eles cobravam umas palavrinhas diferentes que estavam na letra da lei que o professor não falava daquele jeito. E daí eram os termos meio abstratos, né? Que tem banca que gosta de ferrar com o candidato, né? Ela, na verdade, todos gostam de ferrar com o candidato, né? Mas tem umas que botam umas palavras assim, rebuscadas, assim, que quer dizer uma coisa, e daí, tipo, você tá cobrando uma parte do candidato que não está na lei, mas o sentido é o mesmo, né? E normalmente isso acontece, né? Quanto maior o salário, mais rebuscada a prova é para ver se você sabe o vocabulário do juridiquês, né? Isso eu acho engraçado. Mas enfim, né? Hoje eu vivo bem confortável, sabe? O meu salário é bom, não posso reclamar do meu salário, né? Mas a gente quer mais, a gente não pode parar de estudar, né? Então é isso que eu queria falar hoje. Eu queria contar para vocês um pouquinho como foi a minha jornada, né? E não tem muito mais coisa que falar, não, porque foi uma história muito curta, tá? Eu não tenho como falar assim, nossa, a minha trajetória demorou sei lá quanto tempo, né, até me chamarem. Não, ó, eu fiz a prova num ano, passou mais ou menos um ano, né, que o edital tava rodando, me chamaram. Foi basicamente isso. Eu tive sorte também que a menina que tá na área que eu trabalho hoje, ela tava saindo, né, que eu já trabalhava no financeiro de outro conselho, né, só que como estagiário. Daí eu só pulei de um financeiro para o outro, praticamente. Eu fiquei ali um tempo deslocado ali na fiscalização, né? E daí depois eu já subi para o financeiro de novo. Era o mesmo sistema, mesmo processo de pagamento, praticamente, né? Então eu tive sorte, né? Tem gente que não tem essa sorte. Eu sou muito feliz pelo que acontece, sabe? Eu agradeço bastante. Mas é isso, gente. Até mais ver, né? Até outros dias, outras temporadas, outros veraneios, né? Até mais. Tchau, tchau.